Você que ama ofertar, dê um melhor aplauso ao Senhor Jesus. Eu queria estar chamando Eliel, ele vai estar trazendo a palavra de oferta para os nossos corações, amém? Aplauda o Senhor Jesus até ele chegar aqui. Graças a paz, igreja. Abram comigo em Atos 5. O Senhor me entregou uma palavra, irmãos, de uma forma muito clara e objetiva. E é dessa forma que eu quero passar para a igreja, amém? Nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Diz assim, ó. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por este valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Amém? Irmãos, essa história, quando o Senhor me entregou essa passagem, eu refleti de uma forma diferente das outras vezes que eu já tinha lido essa passagem, né? E é uma passagem, como nós vemos aqui em Atos, que o Dr. Lucas relata para nós, né? Só que para a gente entender essa passagem de Ananias, eu preciso voltar a um capítulo anterior e falar sobre Pedro e João, que eles estavam na sua jornada, na sua cruzada evangelística, indo às regiões, às geografias e ministrando a palavra do Senhor, ministrando os grandes feitos do Senhor, né? Os milagres, os prodígios, sinais e as maravilhas que Jesus tinha feito nessa terra. E a Bíblia nos relata que nessa localidade que Pedro e João estavam ministrando, a multidão ela foi tomada por uma grande graça enquanto eles estavam ministrando. E durante essa graça, durante esse arrebatamento das pessoas, eles começaram a compartilhar os seus bens. Eles começaram a vender tudo que eles tinham e compartilhar com os irmãos. Então a Bíblia diz que não havia necessitado no meio deles. Ninguém passava fome, ninguém passava necessidade no meio deles. Porque a graça do Senhor tomou eles e fez com que eles compartilhassem aquilo. E como nós lemos a história de Ananias aqui e Safira, eles foram um dos casais que venderam os seus bens e fizeram esse ato também de lançar aos pés dos apóstolos, né? Só que eles fizeram diferente de todo mundo estava unânime no mesmo propósito, entregando tudo. Não estavam pensando em reter para mais tarde, não estavam pensando em si mesmo, estavam pensando no bem comum. Só que Ananias não, Ananias ele reteve parte e sua esposa foi conivente, sua esposa aceitou isso. E quando Ananias chega aqui para entregar aos pés de Pedro, Pedro exorta Ananias, né? Pedro fala, por que você deixou Satanás encher o seu coração e você está mentindo ao Espírito Santo? Observem que Pedro não fala, você está mentindo a nós, você está mentindo aos seus irmãos. Ele fala, você está mentindo ao Espírito Santo. Não foi porque Pedro viu Ananias dividindo o valor, guardando parte, não foi por isso. Pedro não estava perto de Ananias quando ele vendeu a propriedade. Foi porque o Espírito do Senhor falou para Pedro, tem algo de errado com essa entrega. Essa entrega está diferente das outras. O propósito dessa entrega está diferente de todos os outros.
O problema, irmãos, não foi a retenção de Ananias. O problema não foi o valor que ele separou e guardou. O problema foi que Ananias queria desfrutar das mesmas coisas que todos estavam desfrutando. Só que ele não queria entregar as mesmas coisas que todos estavam entregando. E esse é um dos problemas, irmãos, que nós vemos na igreja moderna. Pessoas querendo viver o que outros vivem, só que não querem entregar o que outros entregam. Pessoas querendo desfrutar de bênçãos financeiras, bênçãos espirituais, crescimento no ministério, ser usados por Deus, só que não oram, não passam tempo com Deus, não se dedicam profissionalmente, não buscam capacitação para crescer profissionalmente, e aí acabam até culpando Deus, né? Mas, irmãos, como nós vimos aqui, as consequências disso não são legais, e são consequências até de morte. Se vocês observarem, fala que Safira ela foi conivente com Ananias, né? Safira ela concordou com a divisão que Ananias fez. Então você, sacerdote, você é responsável pela sua casa, você é responsável por guiar espiritualmente a sua casa. Mas se você estiver fazendo alguma coisa errada que não condiz com a palavra de Deus, cabe à sua esposa também não ser conivente com isso. Cabe à sua esposa falar, olha, não sou conivente com isso. Porque senão, mulher, você vai desfrutar das mesmas consequências que o seu esposo. Então, não seja concordante com os erros do seu esposo. Por mais que a responsabilidade de conduzir a casa seja dele, não seja conivente com o que ele fizer que não está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Nós congregamos numa igreja, irmãos, que todos os cultos nós separamos um período para poder direcionar a respeito das finanças, a respeito dos princípios, dízimos, primícias e ofertas. E nós estamos cansados de saber o significado, o porquê de cada coisa. Nós sabemos que o dízimo é a 10ª parte das nossas fontes de renda, de tudo que vem à nossa mão, equivale a 10%. Isso vai trazer uma proteção sobre os nossos bens, sobre as nossas finanças, vai mostrar para o Senhor que nós somos totalmente dependentes dEle, que nós temos a ciência de que tudo que Ele entregou às nossas mãos foi pela capacitação que Ele nos deu, não foi pela força do nosso braço. Nós temos a ciência também da primícia, que a primícia é 3% da nossa fonte de renda, ou o primeiro dia do nosso trabalho. A primícia ela serve para santificar todo o restante da nossa fonte de renda, dos nossos bens. E o que é santificar, irmãos? É aquilo que você imaginava fazer com 100, com 1.000 reais, você vai fazer muito mais, você vai fazer o dobro. É um dinheiro abençoado, é um dinheiro que tem muita gente que não vê, né? O salário cai no dia 5, no dia 6 já não vê mais nada, né? Então a primícia serve para isso, para santificar o seu dinheiro, para ser um dinheiro produtivo, amém? E também nós falamos muito sobre a oferta, irmãos. A oferta não tem um valor pré-estabelecido, é um valor que você propõe ao seu coração. É você e Deus, irmãos. Então, se você vier aqui entregar R$2, glória a Deus por esses R$2, irmãos. Se for de coração, se for com o propósito certo. Se você vier entregar R$1.000, glória a Deus pelos seus R$1.000. Mas que seja com o propósito certo, irmãos. Que não seja para aparecer, que não seja para mostrar para os outros. Amém? E o problema, irmãos, na igreja moderna que eu estava enxergando quando eu estava estudando isso daqui, e o Senhor me ministrou muito, é que tem muitas pessoas que ainda estão vivendo como Ananias e Safira. Tem pessoas que ainda estão tentando adaptar os princípios do Senhor. Não tem adaptação, irmãos. É da forma como está escrito. Tem que ser cumprido. Então eu já vi, inclusive eu tenho pessoas próximas, familiares que falam isso. Eu não preciso dizimar na casa de Deus, porque eu já ajudo uma família, eu dou uma cesta básica, eu ajudo uma instituição com um valor mensal. Irmão, glória a Deus se você faz isso. Isso é muito válido aos olhos do Senhor. Só que não use isso como desculpa ou como muleta para invalidar os princípios do Senhor, para substituir os princípios do Senhor. Se você faz isso, continue fazendo, glória a Deus. A Bíblia diz que quem dá ao necessitado, Ele empresta a Deus. E o Senhor não fica devendo nada para ninguém, amém? Só que não deixe de cumprir o seu princípio, seu dízimo, a sua primícia, a sua oferta. Você já sabe a palavra que está sobre cada coisa, o porquê de cada coisa, como fazer cada uma dessas coisas. Só que princípio é princípio, irmãos. A sua generosidade fora é a sua generosidade fora. E glória a Deus por isso, amém? E se nós observarmos, irmãos, a passagem aqui na cruzada de Pedro e João, nós vamos ver também que enquanto eles ministravam, as pessoas lançavam os seus bens, lançavam as suas ofertas aos pés dos apóstolos. E o que eles estavam ministrando não era
uma palavra direcionada para as finanças. Não era falando sobre os princípios, sobre dízimo, sobre primícia, sobre oferta. Eles estavam falando dos grandes feitos do Senhor, dos milagres, das maravilhas, de tudo que o Senhor fez nessa terra. E nos dias atuais, irmãos, mesmo nós separando esse período de oferta, mesmo nós separando esse momento para instruir o corpo de Cristo, ainda tem pessoas que tentam barganhar com Deus. Ainda tem pessoas que não entenderam, assim como a igreja primitiva entendeu, que não precisa de uma palavra para a gente se ofertar, para a gente ofertar tudo que nós temos, para a gente fazer algo diferente ao Senhor. Então não espere uma palavra, irmãos, para você fazer algo novo ao Senhor, para você entregar algo que lhe custe ao Senhor. Amém? Amém. Nós vimos também, irmãos, que o ato que Ananias fez foi uma quebra de fidelidade, porque ele mentiu ao Espírito Santo. E eu não sei se você tem essa ciência, mas quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando você se batiza, que você faz esse ato profético, mostrando para o mundo, publicamente, que você tem uma aliança com Cristo, quando você participa do corpo, do sangue de Cristo, você ceia, você está afirmando a sua aliança com Cristo, deixando isso público. E quando nós temos uma aliança, nós devemos uma fidelidade a esta aliança. E essa fidelidade, ela vai ser testada diariamente, irmãos. Ela vai ser testada nos mínimos detalhes. Muitos acham que vão ser grandes provas que vão vir para testar a sua fidelidade ao Senhor. Mas não, irmãos, é no dia a dia, é no detalhe, é na ajuda de um pedinte no farol, é na ajuda de um familiar que está passando necessidade, é num irmão que precisa de uma oração e você às vezes fala, não, estou muito corrido, estou na minha rotina aqui. São esses pequenos testes que também mostram a nossa fidelidade ao Senhor. Amém? Espero, irmão, que essa palavra tenha edificado a sua vida. O Senhor me entregou isso de uma forma muito assertiva, mas me cobrando para eu passar isso à igreja, que nós precisamos ser fiéis, irmãos. Nós precisamos mostrar a nossa fidelidade a Deus, não só quando todos estão vendo, mas principalmente no oculto, no secreto, irmãos, nos pequenos detalhes do dia a dia, amém? Coloque-se de pé, vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Te agradeço por essa igreja, por esses irmãos, Pai. Te agradeço, Senhor, por todo o direcionamento que o Senhor tem nos dado, Pai. Que nós venhamos, Senhor, ser pessoas, ó Pai, que cumprem a Tua palavra na integridade dela, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, não como Ananias e Safira, ó Pai, tentar barganhar, tentar, ó Pai, adaptar, ó Pai, os Teus princípios. Que nós venhamos cumprir na totalidade, Senhor. Venha, ó Pai, nos instruir, nos direcionar, nos conduzir, nos capacitar a cada dia mais, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que todo o princípio que foi cumprido aqui nessa noite, ó Pai, que a palavra que está sobre esse princípio venha se cumprir na vida dos nossos irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, que essa semente venha a ser multiplicada, Pai, a 30, a 60 e a 100 por 1, Senhor, em nome de Jesus, amém.